uma aula da Escola da Manhã. Com grande alegria que nós retornamos em mais essa lição. E hoje, é a nossa aula de encerramento dessa série e será a nossa revisão. Nós vamos rever as aulas que nós tivemos e vamos aproveitar essa revisão para nós aprendermos ou recordarmos também de um ensino muito importante que tem na Palavra de Deus, que é sobre o Espírito Santo, né? Nós ouvimos muito a respeito sobre Deus Pai, Deus Filho, e principalmente nessa série que nós vimos agora, nós ouvimos muito a respeito do Espírito Santo, né? Então nós vimos que esses três nomes, que nós usamos para falar sobre Deus. E esse ensino que a Bíblia nos dá é o ensino que nós temos sobre o nosso Deus triuno, que é um ensino muito importante, é um ensino muito profundo e também, ao mesmo tempo, é um grande mistério que nós temos nas Escrituras, mas que Deus, Ele sendo tão bom conosco, Ele nos explica de uma maneira simples, algo muito profundo, mas de uma forma que a gente possa entender e crer, em quem Ele é. Então, quem é o Espírito Santo, Como Ele age? Será que Ele já agiu na minha vida? Nós vamos descobrir estas coisas lembrando das nossas aulas que tivemos nas últimas semanas. Então, hoje nós vamos ler. A nossa primeira leitura vai ser no livro de 1 João. 1 João, não o Evangelho de João, mas o livro de 1 João. Foi uma carta que o apóstolo João escreveu no capítulo 5 e no versículo 7. Diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que aqui no caso é o Senhor Jesus, a Palavra, e o Espírito Santo. E estes três são um. Até aqui. Então, crianças, esse é um versículo muito profundo, ele é pequeno, ele é curtinho, mas ele fala sobre o nosso Deus, que é dividido em três partes. Ele é formado por três partes, mas ele é um único Deus. Então, uma coisa que nós temos que sempre ter em mente, não são três deuses diferentes, mas é um único Deus formado por três partes, Então, nós vamos entender um pouco melhor com este recurso aqui, O nosso Deus é um Deus triuno. Ele é formado por três pessoas distintas, mas ele é um único Deus. Quando nós falamos sobre a primeira pessoa desse nosso Deus único que é triuno, nós falamos no Deus Pai. Quando nós pensamos a respeito de Deus Pai, nós pensamos no Deus Criador que nos fez todas as coisas que existem, Nós falamos do Deus Pai. Quando nós falamos a respeito da segunda pessoa, nós falamos sobre o Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi aquele que se fez carne, que veio ao mundo para viver como nós, mas com uma grande diferença de mim e de você. O Senhor Jesus Cristo, Ele nunca pecou. E assim Ele pode ir à cruz, tomar o nosso lugar, assumindo a culpa pelos nossos pecados e nos dando a salvação. E quando nós falamos a respeito da terceira pessoa do nosso Deus triuno, nós falamos a respeito do Espírito Santo. Sobre o Deus Espírito Santo, que nós vimos bastante nessa última série. Então, quem Ele é?
Quando nós pensamos no Deus Espírito Santo, nós falamos deste Deus que nos ajuda a ver a culpa pelos nossos pecados, ele nos ajuda a buscar o perdão de Deus, ele nos ajuda a ver que nós precisamos de um Salvador, e depois que nós fomos salvos, ele nos ajuda no nosso dia a dia, na nossa vida, nos ensinando a palavra de Deus, nos ajudando a obedecer a palavra de Deus e também nos ajudando a falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Então, quando eu falo a respeito da ação do Espírito Santo, de como que ele age, de como ele trabalha, será que eu consigo já pensar, lembrar nas aulas passadas o que nós aprendemos? Então, nós vamos rever o grupo de pessoas ou pessoas que tiveram, né, que tiveram esse contato, né, ali com o Espírito Santo. E o primeiro grupo de pessoas que nós aprendemos foram as multidões inconstantes. Por que multidões inconstantes? Será que algum de vocês lembra o porquê que elas eram inconstantes? Elas eram pessoas que criam naquilo que os outros diziam. Elas não paravam para ver se era verdade, elas não iam checar para ver se aquilo era sério e verdadeiro. Elas simplesmente ouviam as conversas, os burburinhos e começavam a crer naquilo que a maioria acreditava. Então, aquelas pessoas que foram as mesmas que louvaram o Senhor Jesus, que receberam o Senhor Jesus em Jerusalém, foram as mesmas pessoas que pediram para que ele fosse morto. Foram aquelas mesmas pessoas que disseram crucifica-o. Então, será que eu posso dizer que eu sou igual a essa multidão, né? Uma hora eu creio, outra hora eu não creio mais, porque meus amigos também dizem que não creem. Mas o que aconteceu naquele dia, né, em que estavam aquelas pessoas todas reunidas, que foi o dia de Pentecostes? Depois que Pedro pregou, o que houve com aquelas pessoas? O Espírito Santo ali, nós vimos naquela lição, naquela passagem, que houve um grande agir do Espírito Santo naquela multidão. O que foi que aconteceu? Aquelas pessoas continuaram duras, continuaram não ouvindo a Pedro? Não, elas sentiram culpa pelos seus pecados. Elas viram que elas tinham negado ao Salvador e tinham o crucificado. Então, quando elas sentiram aquela culpa no seu coração, elas fizeram aquela pergunta: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? E o que aconteceu? Nós vimos que uma quantidade grandiosa de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Elas sentiram o peso do pecado, perguntaram o que deveriam fazer. Pedro respondeu que eles deveriam se arrepender de seus pecados. Então aquelas pessoas se arrependeram e elas creram que o Senhor Jesus era o Salvador. E elas foram salvas. Então, será que eu posso dizer que eu sou igual a essa multidão? Que eu já senti a culpa do meu pecado? Que eu já me arrependi, já me entristeci pelos meus pecados e que eu já fui até o Senhor Jesus Cristo? Então, nós vimos que o Espírito Santo aqui ajudou essas pessoas a entender sobre o pecado, a sentirem a culpa do pecado e a buscarem por salvação. Agora, o nosso segundo grupo de pessoas que viviam ali também naquele momento. Os seguidores do Senhor Jesus. Muitos de nós, né, pode ser que alguns de nós ou muitos de nós que já têm frequentado a igreja por muito tempo, a escola dominical, ou até mesmo alguns de nós que há pouco tempo têm aprendido a Bíblia, mas que têm acreditado nas Escrituras, que têm buscado entender quem é Deus pela primeira vez. Pode ser que nós já buscamos o Senhor para o perdão de pecados, né? E já o buscamos pedindo por salvação. E muitas vezes nós temos muitas dúvidas e nós temos medo também. Será que nós já fomos salvos?
né? Será que eu estou sozinho? Porque a maioria das pessoas ao meu redor não crê no que eu creio, né? Será que eu vou conseguir vencer esses pecados que são tão fortes ao meu redor? Será que eu vou conseguir fazer a vontade do Senhor? Será que eu vou conseguir obedecê-lo? São dúvidas que surgem no nosso coração, e naquele tempo os seguidores do Senhor Jesus, os seus discípulos, também estavam com muitas dúvidas e com muito medo, porque o Senhor Jesus ele tinha acabado de ser morto, crucificado. Então eles estavam com muito medo. Só que o que aconteceu ali naquele período, né? Eles continuaram com medo? Eles se esconderam, fugiram, cada um foi para um canto e tudo acabou? Não. Nós vimos que o Espírito Santo aqui os ajudou muito, lhes dando muita coragem e capacitação, né? Porque primeiro, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. O Senhor Jesus não permaneceu na tumba. Então isso para eles trouxe um grande encorajamento. O Senhor Jesus ele tinha dito que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. E como ele havia prometido, ele enviou o Espírito Santo aos discípulos para os ajudar, para os encorajar e para os ensinar a falar da palavra de Deus. Né? Aqueles homens que eram simples pescadores, homens simples, que não tinham muito contato com a palavra, agora eles pregavam a palavra abertamente e com grande sabedoria. Então o Espírito Santo veio para lhes dar coragem e grande sabedoria. O resultado disso nós vimos que foi a pregação de Pedro, em que 3.000 pessoas foram salvas. E outra grande coisa que aconteceu naquele dia de Pentecostes foi o quê? Foi aquela grande habilidade que os discípulos ganharam de falar em várias línguas, em línguas de vários países diferentes. Por quê? Aquelas multidões, haviam pessoas ali de vários países, cada um falava uma língua diferente. Então, para que eles pudessem ouvir e entender o Evangelho, o Espírito Santo deu habilidade para eles de falar em línguas diferentes. Então aquelas pessoas puderam ouvir, entender e crer. Então aqui nós vimos, o grande poder do Espírito Santo em dar coragem, em dar sabedoria da palavra de Deus. E essa habilidade especial que naquele momento foi necessária, porque a Bíblia ainda não estava pronta como nós temos hoje. Então aquelas pessoas de outros países precisavam entender. Então o Espírito Santo deu essa habilidade especial para os discípulos. E o próximo grupo de pessoas que nós vimos também que reagiram, à ação do Espírito Santo, mas dessa vez essas pessoas elas tiveram uma reação bem diferente. Que foram os líderes religiosos, os fariseus e os outros grupos de líderes religiosos, que eram pessoas que conheciam muito bem a Bíblia até aquele momento, as Escrituras até aquele momento. Eles eram as pessoas que ensinavam e viviam a religião, mas ao contrário das outras pessoas que viram a culpa do pecado e creram no Senhor, eles fecharam seus corações, eles permaneceram com os corações duros. Eles não aceitaram a mensagem do Evangelho de arrependimento e de que o Senhor Jesus Cristo era o Messias prometido na palavra. Eles não acreditaram, eles resistiram ao Espírito Santo. E chegou a um ponto deles ficaram tão endurecidos que eles se tornaram inimigos do Senhor Jesus. E nós vimos uma situação muito triste em que um dos discípulos foi morto de uma maneira muito brutal. Será que vocês lembram quem foi esse discípulo? Foi Estevão, Estevão ele foi morto de uma maneira muito terrível, porque o coração daqueles homens já estavam tão endurecidos que eles não se importavam nem mesmo mais em tirar a vida. Então, será que eu sou igual a esses homens? Será que eu tenho endurecido o meu coração? Será que eu vou permanecer assim até chegar ao ponto de um dia eu também me tornar uma inimiga do Senhor Jesus, do seu povo, chegando a impedi-los de falar sobre o Evangelho? Então aqui há um grande perigo para a minha alma, um grande alerta do Senhor,
né? Que nós não devemos deixar o nosso coração duro. Quando o Espírito Santo, ele fala conosco, nós devemos recebê-lo, ouvi-lo. E não deixar o nosso coração trancado, como esses homens fizeram, que tiveram um final muito trágico, né? Eles enfrentaram o julgamento do Senhor e foram para o inferno sabendo que rejeitaram o único caminho de salvação, que foi o Senhor Jesus Cristo. Agora, o próximo não é um grupo de pessoas, mas é uma pessoa, né? Que nós vimos que foi o chanceler etíope. O chanceler etíope, ele foi um homem que veio de um país muito longe, né? Ali de Israel, mas que ele acreditava em Deus e ele conhecia a palavra de Deus também. E ele veio de muito longe para adorar o Senhor no templo. Mas ainda havia um único problema, né? Algo faltava. Ele ainda não havia entendido a respeito do Senhor Jesus, que se deu no lugar de pecadores na cruz do Calvário. Ele ainda não sabia que era necessário um Salvador para que ele tivesse perdão de pecados. Então, como foi que o Espírito Santo agiu nesse momento? Como foi que o Espírito Santo o ajudou? Será que alguém de vocês lembram? O etíope estava lendo a palavra de Deus, não foi? E ele parou ali numa passagem em que ele se perguntou quem era aquele cordeiro que seria imolado, que seria morto, né? Quem seria aquele cordeiro? E aí, como foi que o Espírito Santo ajudou o etíope? Enviando a Filipe. Filipe, que era ali um dos discípulos, né, do Senhor Jesus. O Espírito Santo enviou a Filipe para que Filipe explicasse aquela passagem bíblica para ele. E depois que ele leu a passagem bíblica e ele entendeu o que Filipe explicou, o que aconteceu com o etíope? Ele creu na mensagem do Evangelho. Ele entendeu que o Senhor Jesus Cristo tinha sido aquele cordeiro sacrificado para que o pecado dele fosse punido, que o Senhor Jesus tinha tomado a culpa dos seus pecados. E naquele momento ele creu, ele se arrependeu e ele foi salvo. E nós vimos que o etíope, ele foi um homem que se esforçou bastante. Ele veio de muito longe, ele estudou a Bíblia, né? E ele teve uma dúvida. E ele parou por aí? Não. Ele perguntou a Filipe. E Filipe explicou para ele. Então, quando nós nos esforçamos, quando nós somos sinceros em querer aprender a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a entender a sua palavra. Então, nós cremos na mensagem do Evangelho. Então, nós vimos aqui também que o Espírito Santo ajudou o etíope a entender a sua culpa e que o Senhor Jesus havia morrido na cruz pelos seus pecados. E agora a nossa última pessoa também, apesar que naquele momento haviam mais pessoas com ele na casa, foi o centurião Cornélio, né? Aquele capitão ali do exército romano, que foi mais um homem gentil, estrangeiro, né? Ele não era um israelita, ele era um homem estrangeiro, um capitão do exército, que também creu no Senhor Jesus. E como é que foi aquela situação? Como foi exatamente que o Espírito Santo o ajudou aqui, agiu nessa situação? Assim como o etíope que nós acabamos de ver, o centurião romano, ele era um homem que já acreditava no Deus verdadeiro, ele já era um homem que buscava ajudar o povo de Deus, né? Ele ia à sinagoga, que era a igreja na época, né, para se ouvir a palavra de Deus, mas aí ainda também faltava alguma coisa. Como foi que o Espírito Santo ajudou aqui o centurião? O Espírito Santo o ajudou lhe mandando chamar a Pedro. E Pedro também foi ajudado pelo Espírito Santo indo à casa do centurião e lhe explicando a palavra de Deus. O centurião, ele sendo um capitão do exército romano, né, que nós poderíamos pensar que seria um homem muito
é um homem muito rígido, um homem que muito inteligente e que poderia pensar que não precisava de ajuda, ele aceitou a ajuda de Pedro, ele foi humilde, né? Ele aceitou a ajuda daquele simples pescador a trazer a palavra e a explicar a palavra para ele. Então nós vimos aqui que neste momento o Espírito Santo ajudou o centurião e todas as pessoas que estavam ali na sua casa a entenderem que eles eram pecadores e que mesmo que eles já tinham tristeza no coração pelo pecado, eles já sabiam que eles eram pecadores, mas que agora eles deveriam confiar no Senhor Jesus para a salvação, que não era algo que eu pudesse fazer para agradar a Deus, mas que eu tivesse que confiar no sacrifício do Senhor Jesus como aquele que pegou a culpa do meu pecado e pagou por ela. Então agora o centurião entendia e ele creu também no Senhor Jesus e ali ele foi salvo junto com aquelas outras pessoas que estavam com ele na casa. Então nós vimos aqui, crianças, que o Espírito Santo ele teve um agir em cada situação, né? E reforçando aquilo que nós vimos, que ele nos ajuda a ver a culpa pelos nossos pecados. Então nós conseguimos entender que nós pecamos contra Deus, que nós estamos separados de Deus, mas ao mesmo tempo ele nos ajuda a ver que o Salvador veio. Que o Salvador veio para quê? Para tomar a minha culpa. O Senhor Jesus diz que agora a culpa do meu pecado é dele e que ele já pagou por ela na cruz. Então, o que nós temos que fazer? Confiar. Confiar que o que ele fez é o suficiente para me dar paz com Deus, para remover toda a minha culpa. E uma vez que eu confio naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, eu sou salvo, eu tenho a vida eterna. Então nós vemos que o agir do Espírito Santo é um agir invisível, né? Nós não podemos ver, mas que ele age na nossa mente e no nosso coração. Então eu vendo aqui o agir do Espírito, né, na vida destas pessoas, eu posso me perguntar, será que eu me incluo aqui em algum caso? Será que eu ainda estou como as multidões inconstantes, ali sem saber em que crer, indo de um lado para o outro? Ou será que eu já fui como elas até o final e entendi a culpa do meu pecado e clamei por perdão? Será que eu já estou aqui no grupo dos discípulos do Senhor Jesus, que já buscou o perdão, que já buscou arrependimento, que já foi salvo, mas que tem medo, que tem dúvida? O Espírito Santo, ele nos dá coragem e ele nos capacita a aprender a palavra e também a falar do Senhor Jesus para outros. Ou será que ainda meu coração está endurecido, eu não tenho crido no que eu tenho ouvido, meu coração está trancado para a palavra que eu aprendo todas as semanas? Isso é um grande alerta, é um grande perigo que eu corro. Ou se eu sou como esses dois homens, o etíope e o centurião, homens que mesmo estrangeiros, vindo de muito longe, né, eles se esforçaram, foram humildes e também entenderam a mensagem, né, de que o Senhor Jesus veio para que nós pudéssemos ter a nossa culpa removida e o nosso perdão com Deus. Então, mesmo que eu pense assim, mas eu não creio, meu coração é duro, eu não acredito nessas coisas, eu me acho uma pessoa boa, eu não preciso de um Salvador. Mesmo se eu esteja nessa situação, eu posso saber que o Espírito Santo, ele me ajuda. Se eu for sincero e se eu buscá-lo com todo o meu coração, ele vai me ajudar, porque não há impossíveis para Deus. Não há coração duro que permaneça assim se houver sinceridade de buscá-lo. E nós vimos um exemplo disso, né? Em qual aula que foi? Será que vocês lembram? Dos líderes religiosos, que houve um fariseu que nós aprendemos que foi transformado, que foi mudado. Alguém lembra deste fariseu? Foi Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, né? Paulo, aquele fariseu endurecido, que perseguia os cristãos, que os trancava, né? Ele teve esse encontro também com o Senhor Jesus
Ele entendeu sobre o seu pecado, ele se arrependeu e ele buscou o perdão de Deus. E depois, né, o que Paulo diz aqui? Nós vamos ler brevemente, né, o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, as palavras do próprio apóstolo Paulo dizendo o seguinte. Capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo aqui dizendo o que havia acontecido com ele, que aquele homem duro, que não acreditava, que trancava os cristãos na prisão, tudo aquilo ficou para trás, tudo aquilo era coisa velha, porque agora ele tinha um novo coração, tudo se fez novo, um coração que o Espírito Santo deu a ele. Então, crianças, se nós também ainda nos encontramos nessa situação, vocês podem saber que nada é impossível para o Senhor. Se você buscar a Ele com sinceridade, com toda a sua força, com diligência, assim como fez o etíope, o centurião, né? Assim como aquela multidão inconstante que uma hora sentiu a culpa do seu pecado, o Espírito Santo, ele vem, ele nos ajuda, ele abre os nossos olhos e ele nos ajuda a acreditar e termos um coração novo. Então busquem ao Senhor, né? Que em qualquer uma das três pessoas, ele é o único Deus. Nós sabemos que nós podemos buscar ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo e que todos são um único Deus. Os três estão de acordo em salvar um pecador. Os três estavam juntos lá quando o mundo e todas as coisas foram criadas. E os três estão juntos em salvar um pecador arrependido. Então busquem o Senhor enquanto é tempo. E aqueles que já buscaram, vocês podem saber e ter certeza que vocês têm um amigo, um companheiro que os ajuda a cada dia e que eles, se você os buscarem, né, buscarem a sua presença, ele vai dar a você coragem e ele também vai lhe ajudar a entender a palavra de Deus. Então, que o Senhor os abençoe grandemente. E agora nós vamos entoar um hino, o hino de número 67, que é um hino que fala exatamente das três pessoas do nosso grande Deus. Até breve.